Como então implementar essa pedagogia que eu falei muito rapidamente, assim, é uma filosofia super extensa, mas passei um pouco pelas principais bases dela. Como implementar isso dentro da casa? A primeira coisa é ir devagar, baixar o ritmo, se movimentar mais devagar, falar mais devagar, falar mais baixo, tudo aquilo que a gente já falou que ajuda a criar um ambiente de maior concentração, planejar menos atividades, explorar a vida com a sua criança num ritmo mais lento. Agora que tá todo mundo forçado a estar dentro de casa, não precisa ficar o tempo todo entretendo as crianças, porque isso desgasta os adultos. Elas têm um depósito aí de energia que a gente não tem mais. E não é justo os adultos acharem que precisam e se cobrarem que precisam entreter a criança o tempo todo. Então, ir mais devagar. Para o ambiente de casa poder estar funcionando de uma forma clara para todo mundo, é muito importante vocês fazerem acordos entre as pessoas que habitam aquele ambiente. Então, quando as crianças elas participam da feitura desses acordos, elas conseguem cumprir os acordos muito mais fácil, de forma muito mais natural. Porque o que a gente vê é que as crianças são acostumadas a seguirem regras das quais elas não tiveram muita oportunidade de participar ou de ajudar a criar. Então, se você quiser que as suas regras para o ambiente sejam validadas e respeitadas, é muito interessante que você envolva a criança na feitura daquelas regras. E é muito legal, porque quando você faz acordos com as crianças, você pode ir perguntando, olha, naquele espaço ali a gente não pode se mexer de tal forma, mas eu vejo que você precisa se mexer de tal forma. Então, aonde você acha que você poderia se mexer assim ou assado? Ou que movimentos você acha que cabem naquele espaço? Ou você quer brincar de massinha, mas na mesa eu não gostaria que você brincasse. Aonde então a gente pode fazer um lugar para você? É a gente mostrar que tem opções e que existem acordos que vão ser respeitados. Tipo, aqui a gente não vai bater em ninguém. Como que a gente pode agir quando a gente se sentir triste? E aí perguntar, é muito importante perguntar para as crianças, deixar elas trazerem às vezes as soluções. Porque aí no momento que ela talvez quebrar aquele acordo, você vai poder também virar e falar, lembra, a gente combinou junto, você falou que era melhor daquele jeito. E aí a criança internaliza isso muito mais fácil. É mais difícil da coisa ficar confusa. E aí ter esses acordos claros, escritos fisicamente no ambiente é muito legal. Isso vira uma atividade. A feitura desse quadro dos acordos as crianças gostam de, quem tá aprendendo a escrever vai adorar poder ter uma oportunidade ali de escrever uma coisa que vai ficar na casa, vai ficar no ambiente, sabe? E então dá uma satisfação e é uma ajuda que tá ali na cara de, isso aqui, lembra do nosso acordo? Tá aqui, você não tá respeitando. Então é uma ferramenta para os pais e mães terem esses acordos num lugar claro. E aí você tá dando a chance para a criança se sentir realmente participante das regras daquela sociedade ali. Então ela vai entender que ela é um indivíduo com direitos e deveres. Esse momento presencial, na hora de criar o acordo, já te mostra, já tira uma temperatura. Alguns acordos já podem gerar uma coisa que você vai conseguir ver e entender da onde está vindo aquela frustração, como é que vocês podem contornar. O que vai facilitar muito, ao invés dessa frustração se manifestar na hora que aquela atividade tenha que acontecer. Então você ali na feitura dos acordos já vai poder entender quais são as mecânicas que podem já estar de alguma forma trazendo alguma emoção mais forte para a criança, e vocês podem, entendi, por quê? Você quer me dizer como é que então você sugeriria fazer isso? E aí você pode acatar a sugestão ou não, tá? De novo, quando a gente fala de autonomia, não é para as crianças de repente virarem os reis da casa e não podem ouvir um não, pelo contrário. A hora do banho é 7 horas. Não quero. Por quê? Porque 7 horas tem o meu programa na TV que eu gosto de ver. Se você achar que é ok, então tá, então a gente vai trazer o banho antes. Se não, olha, mas essa é a hora que eu posso e que eu tô disponível e tal, então o que a gente pode fazer? Então a gente pode gravar o programa, enfim, ir abrindo opções. Mas se tem coisas que pro funcionamento da casa são importantes e vocês como adultos sabem disso, não tem menor problema em manter, é só explicar por quê e se tiver algum problema ali, que alternativa pode ser criada junto com a criança. É importante lembrar que as crianças não têm capacidade de decidir tudo sozinha e esse não é o papel delas, então também não é começar a perguntar tudo. Mas então que horas você quer comer? Então você não quer comer agora, então quando você... você não quer isso, então o que você quer? Não é isso.
Não jogar toda a responsabilidade em cima da criança, de todas as decisões da casa. A gente está falando aí de acordos, talvez, das atividades que permeiam o campo delas, sabe? Ou nas quais elas estão diretamente envolvidas. Mas também não é jogar tudo para elas decidirem. Tem coisas que vocês vão decidir e é isso. E é porque essa é a forma como eu dou conta de fazer isso, é minha responsabilidade. E entendo que você está frustrado, mas isso a gente não vai poder mudar. Como é que eu posso te ajudar a aceitar, enfim. Trazer não para um lugar de embate, mas às vezes sim de falar, olha, isso não é negociável, tudo bem. Respeitar a criança, então é falar e escutar a criança como você faria com um adulto. Não precisa ficar falando assim, sabe? Você pode falar com ela normal e escutar ela como você escutaria um adulto, assim, não é só porque ela é criança que a gente, isso é besteira, sei lá, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, é um respeito que vai reverberar na relação e na dinâmica da criança com vocês e dentro de casa. Nós não falamos sobre as crianças, nem na frente delas, nem por trás, mas principalmente na frente. Tudo que o adulto fala sobre ela bate na criança como, ele sabe mais, então eu vou absorver isso. Então, se a gente fala para pessoas na frente da nossa criança, nossa, ela é muito preguiçosa, ele é terrível, ela não dorme nada. A gente está julgando, tá dando informações para a criança sobre ela mesma, sendo que a criança está sempre em transição, em transformação, e a gente já está ali cristalizando uma visão nossa de uma coisa que é passageira ou que é resposta a alguma coisa que está acontecendo internamente. Então, é uma prática nossa não falar sobre as crianças, na frente delas, né, principalmente, mas também tentar não falar sobre as crianças por trás. Porque quando você está conversando, às vezes, com uma amiga e fala, nossa, meu filho é terrível, ele é isso, ele é aquilo, ele vai até na gente trazendo uma ideia de que a criança ela vai ser assim pra sempre. Tentar realmente ficar atento a isso. E não são só coisas ruins, tá? Porque aquela pessoa que fica, nossa, ela é linda, olha, ela é muito esperta, não, ela é ótima, ela é isso e aquilo. A criança também vai ficando, eu sou ótima, eu sou ótima. E aí se um dia ela tiver uma emoção, ou tiver precisando dar vazão a uma raiva, a uma coisa que não seja ótima, aquilo dá um nó emocional na criança e ela pode evitar sentir certas emoções porque ela precisa ser boazinha. Então, assim, a gente tentar realmente não falar sobre um ser que está em transformação, um ser que bebe as nossas palavras muito facilmente e deixar, e a gente observar mais do que dizer, sabe? De novo, esse lugar do silêncio e da observação. É a gente se deixar surpreender e não se apegar muito a nada, porque ele pode ser assim durante um mês e daqui a pouco alguma coisa muda porque alguma configuração nova acontece. É que a gente abaixa para falar com a criança, para ficar no nível dos olhos, porque imagina, você é um ser pequenininho, que todos os seres que interagem com você dentro da sua casa, a maioria deles é bem maior que vocês e fala com você de cima para baixo, e você tem que viver assim. Então é importante, e para a criança dá muito a calma e dá uma sensação não só de tranquilidade, mas de respeito, assim, de estar sendo respeitada quando a gente fala, né, olho no olho. Então, de vez em quando, se colocar nesse nível físico, para poder olhar certos ambientes e entender como é que aquilo funciona para alguém que está nessa altura. O que é atrativo? O que está chamando a atenção nessa altura? Será que tem coisas o suficiente acessíveis? Será que uma coisa que não é para ela pegar, mas, poxa, naquele nível ali é a coisa que mais está chamando a atenção? Então, como remanejar esse espaço, esses objetos? Então, a gente se colocar, às vezes, no nível da criança é muito importante para a gente entender como é que elas estão percebendo aquele espaço. Porque pode mudar tudo. Sentar no chão e ver as coisas pela perspectiva da criança. A quarta coisa tem um pouco a ver com a primeira que eu falei, que é seguir a criança. Então, assim, deixar o movimento dela te guiar. E aí você vai ver, no que elas estão interessadas no momento? Deixa eu observar um pouco para ver como é que eles se movem, como é que eles se comunicam, como é que eles atuam quando eles estão concentrados. E a gente ter essa observação um pouco afastada, não ficar ali, sabe, sentado. A criança está trabalhando, você está ali, porque aí rola uma coisa de se sentir um pouco vigiada ou de começar a performar para você, talvez, e não é essa a ideia, você ser um observador meio invisível. Então, começa a entender um pouco como que a sua criança existe no mundo.
sem você estar ali perto direcionando, sabe? Isso dá muita informação pra gente. Quando ela tá lavando ali a louça, uma atividade que ela acabou de aprender, como é que ela faz isso? Como é que ela anda pela casa? Onde que são os lugares que ela vai? É a gente observar sem julgamento, sem achar que a gente sabe tudo sobre as crianças só porque elas são nossas. A gente se deixar surpreender um pouquinho também, é bem importante. E aí, a partir do movimento da criança, a gente vai seguindo e mapeando, e aí aquilo vai te dar muita informação sobre possíveis atividades, possíveis interesses, mais do que a gente ter que ficar tirando da nossa cabeça e se cobrando de inventar coisas. Segue a criança porque ela vai te dar pistas, ela mesma vai trazer coisas que são do interesse dela, é o que está atravessando ela no momento. E aí, a partir daí, você pode sugerir atividades, criar ou dar sugestão de onde ela pode ir buscar mais esse interesse. Elas buscando no livro ou conversando, perguntando para outros adultos, indo explorar, fazendo experiências, tudo que é concreto fica mais dentro da gente, sabe? E para criança, assim, a abstração às vezes é uma coisa muito difícil, muito longe. Então a gente trazer para o concreto, com imagens ilustrando, de repente um assunto que ela se interessa, poxa, quem na família que sabe sobre isso, quem que você acha que pode te dizer mais, deixar ela ir perguntar para outras pessoas, ela ir em busca desse conhecimento. E aí, para os adultos que quiserem, enfim, que puderem, escrever, sabe? Depois você lê, sabe? Se você quiser ter um diário, assim, dessa relação do aprendizado da criança, é muito bem-vinda. Muita coisa que ajuda muito, é o que a gente já falou lá da vida prática, é deixar as coisas acessíveis. Então, combinar o que é da criança, o que ela pode usar, apresentar esse espaço, construir esse espaço junto com elas e deixar as coisas que são de uso delas acessíveis, assim, o máximo possível. Porque aí vai economizar um monte de tempo de você tendo que ir lá, mãe, pega isso, pai, pega isso, tia. Sabe, a criança sabe onde tá, vocês viram juntos, vocês construíram aquele ambiente juntos e ela sabe onde pega e principalmente ela sabe onde guarda. Então ela pode pegar sozinha e ela pode guardar sozinha. A sexta coisa também que a gente já falou um pouco é incluir as crianças nas atividades cotidianas. A gente pode trazê-las para o nosso lado, dar uma atividade, mostra uma vez como faz e tal, e aí deixa ela fazer, mesmo que depois não vai ficar perfeito, sabe? Ela vai lavar ali aquelas louças, depois você vai ter que dar uma passada de água. Elas se ocupam ali por um tempo e estão se sentindo parte daquela sociedade. E aí, dependendo das idades, claro, vão ter habilidades diferentes. Mas crianças já com 4, 5, 6 anos já podem fazer tarefas que são delas, assim, dar comida pro bichinho, ou regar as plantas, varrer um determinado ambiente, arrumar um determinado ambiente, ajudar na culinária. Eu cozinho um monte com as crianças e elas adoram pegar nas coisas, cortar, descascar, sabe, lavar. Então, assim, vamos aproveitar a vontade que as crianças têm de participar. É o adulto que guia a criança. Então, dar ajuda quando necessário é importante. A gente não vai negar ajuda, mas a gente vai dar o mínimo possível para ela conseguir continuar a atividade sozinha. Então, eu tenho crianças que vêm às vezes me pedir me ajuda aqui a amarrar o sapato. Tudo bem. Eu vou e sento do lado delas e fico observando e às vezes eu não fiz nada. Ela veio me pedir, ela só queria ali um apoio moral. Claro que se ela falasse, que eu não tô conseguindo, eu vou, então tá. Quando ela me dá uma abertura e eu vejo que tem ali uma necessidade, eu vou, mas aí eu seguro um fiozinho e tal e deixo e vejo se ela já consegue a partir dali já continuar sozinha. Então a gente vai dando ajuda na medida que for sendo pedido e o mínimo necessário. Não é quando a criança pede uma ajuda a gente já vai lá e faz a atividade toda. É ir dando um pouquinho para vestir a roupa. Se você talvez segurar um braço e aí ver se ela consegue se organizar para fazer o resto da coisa sozinha. Então a gente dando ajuda, sabe, pouquinho a pouquinho. E lembrar que o adulto não é o chefe da criança. Então não é essa coisa, você faz o que eu digo. E também não é o servente da criança, do tipo, eu faço tudo por você. A gente não quer nenhum desses tipos de relação, porque nenhum deles funciona bem. Todos acabam trazendo complicações. Então o adulto é o guia. Uma outra dica é a gente tentar trabalhar com a criança de um ponto de vista de uma motivação intrínseca. Então não usar muito suborno ou uma punição ou uma recompensa para motivar ela a fazer alguma coisa, né? A gente acredita que as crianças elas precisam estar motivadas por dentro, né? A motivação precisa vir de dentro. Então
Se a criança está frustrada, é a gente tentar criar um canal de comunicação para entender o que está acontecendo e tentar achar alternativas a essas coisas, né? A punição, a recompensa, dar alguma coisa para convencer ela a fazer outra coisa. Então, perguntar se a criança está tendo um momento difícil, né, dando um ataque, como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Tô entendendo, você tá irritado. Você tá irritado com o quê? Aonde que tá vindo isso? Por que tá vindo? Sabe, a gente tentar ajudar a criança a explorar as motivações delas para terem algum comportamento e tentar ali no diálogo oferecer alternativas que vão ser mais benéficas do que dar uma coisa ou tirar uma coisa como punição ou como recompensa. As emoções, elas precisam fluir, a gente não quer que as crianças reprimam nada. Então, às vezes, é encontrar um lugar seguro para uma determinada emoção que é mais difícil. Então, a gente vai ter um cantinho da raiva, porque é justo e é normal a gente ter raiva e as crianças também. Então, assim, nossa, tá irritado. Esse é o lugar que a sua raiva pode ser descontada sem julgamento, sem limite. É aqui, lá não. É dar opções também, sabe? Não é a gente negar nem reprimir nada. É ajudar a criança a se organizar e falar, tem espaço para te acolher. Não é em qualquer lugar, você não pode sair quebrando as coisas. Mas, vamos fazer esse lugar aqui. E aí os adultos também podem usar isso, sabe? Os adultos também podem ter nos seus quartos o seu lugar de descarregar a raiva. É a gente começar a tratar as emoções de uma forma menos tabu. E entender que tem espaço para todas. É só a gente organizar o ambiente para acolher elas de forma segura, tanto para as crianças quanto para as coisas da casa. E a última dica que eu tenho é se preparar. Então, os adultos, para poderem dar conta dessa observação atenta, do não julgamento, da não interferência, de serem guias, os adultos, eles precisam estar preparados, eles precisam se cuidar. Então, para você estar realmente presente com a sua criança, é importante você se cuidar e desenvolver práticas para você ter paciência, para você suprir as suas próprias carências, para você ter autoconhecimento suficiente para poder permitir que a criança se desenvolva de maneira autônoma. Então, cuidar das suas práticas, do seu tempo de descanso, do seu tempo de alinhamento, sabe? Saber os seus gatilhos para saber quando que você está reagindo a uma sensação que a criança te causou, mas que é sua, não é dela, sabe? Não é dessa relação. Então a gente poder se limpar para estar com as crianças presente e com calma, sem ressentimento, sem frustração, sem ansiedade, é um bem que a gente faz para eles e pra gente também.